Voltamos com o infectologista Fernando Maia e agora vamos entender as diferenças dos sintomas dessas doenças e o que elas ocasionam na vida dos portadores. Vamos estabelecer algumas diferenças que eu acho que até para o diagnóstico, agora não, mas até bem pouco tempo, a gente não sabia se era virose, se era dengue, se era... Enfim, está mais fácil agora estabelecer as diferenças, isso está latente no meio médico? A maioria dos casos, sim. A gente sabe, grosso modo. O dengue e o chikungunya são duas dessas três doenças, são duas que costumam cursar com febre muito alta. Então, normalmente, tanto o dengue quanto o chikungunya fazem febre de 38,5, 39, 39,5, febre com frio, calafrio, geralmente muita dor de cabeça, é um sintoma bastante importante, e dor articular. Agora, a chikungunya costuma causar uma dor articular muito mais intensa, inclusive com edema, quer dizer, com inchaço das articulações, principalmente das pequenas articulações, mãos e pés, mas pode atingir qualquer outra articulação. O dengue também tem dor articular, mas costuma ser menos intensa. O dengue parece cursar muito mais com dor muscular, não tanto dor articular propriamente dita. As duas doenças também podem dar vermelhão no corpo, embora esse vermelhão costuma ser leve, costuma ser passageiro, às vezes dura um dia ou dois e desaparece. Não, assim, o vermelhão do corpo nessas duas doenças não é um sintoma muito proeminente. E até pode-se dizer até que a maioria dos pacientes nem tem esse vermelhão. Tem a febre, tem o mal-estar, tem a dor articular, dor muscular, mas não costuma ter muito vermelhão no corpo, não. O Zika é um pouquinho diferente, pelo que a gente tem visto. É o que a gente já sabia de relato de outros lugares e a gente já observou isso aqui também. O Zika não costuma dar febrão, a febre costuma ser mais baixa, às vezes até nem dá uma febre importante, principalmente nas mulheres, que as mulheres, pela regulação hormonal, não costumam fazer febrão, costumam ter febre mais baixa. O Zika costuma dar uma febre mais baixa, agora o vermelhão do corpo é mais intenso, é mais proeminente, mais exacerbado. O prurido, quer dizer, a coceira no corpo, na Zika é muito mais intensa. E o quadro de Zika costuma ser, quando não tem complicação, graças a Deus a maioria dos casos acontece desse jeito, o quadro costuma ser muito mais curto, muito mais fugaz. Às vezes dura 2, 3 dias, pouco mais do que isso. O problema é quando ocorrem as complicações. No dengue e na chikungunya, as complicações são mais imediatas. Por exemplo, quando a pessoa faz a forma grave do dengue, a pessoa já, num contínuo, a pessoa começa a febrão, depois a febre desaparece e a pessoa começa a apresentar aquelas manifestações mais graves. Sangramento, tontura, os derrames cavitários que pode levar à hipotensão, quer dizer, baixa da pressão arterial até o choque e até a morte, se for o caso. Graças a Deus os casos de morte têm sido poucos, mas infelizmente ainda acontecem. Mas isso é um contínuo, a pessoa não fica boa para depois piorar de novamente. No chikungunya, qual é a principal complicação? É a dor articular, a chamada artralgia. Essa é mais intensa, mais marcada na chikungunya do que no dengue. É uma dor articular muito mais intensa, que chega a ser incapacitante, quer dizer, a pessoa fica vários dias. Os relatos são de pessoas que às vezes não conseguem nem se levantar da cama, durante alguns dias pelo menos. E essa dor articular, na maioria dos casos, também costuma desaparecer em até 2 semanas. E normalmente a pessoa fica sem nenhum sintoma posteriormente a isso. Algumas pessoas, uma parte até considerável, cerca de 20% a 30%, podem evoluir com dor articular por um tempo mais prolongado. Os dados relatos é o que a gente tem visto agora, até 2, 3 meses de evolução. Depois tende a desaparecer. E tem uma pequena parte de casos, esses são mais graves, porque eles podem ficar com dor articular por um tempo muito mais prolongado. Já há relatos de até 2 anos de pessoas com dor articular, inclusive dor articular incapacitante. Pessoa que fica impossibilitada de trabalhar, às vezes até de fazer as suas atividades mínimas em casa, da sua vida normal, comer, ir ao banheiro, tomar banho, por causa da dor articular incapacitante. Na Zika é um pouquinho diferente. A Zika pode fazer, quando se fala do Guillain-Barré, que foi a primeira complicação que apareceu da Zika. O Guillain-Barré é uma alteração imunológica de fundo inflamatório do sistema nervoso central, mas que aparece entre 2 e 3 semanas após o quadro de Zika. Então, a pessoa teve o quadro de Zika, ficou aparentemente bem e depois desse período começa a aparecer com um quadro de paralisia. A paralisia que costuma começar nos membros inferiores, costuma começar dos pés, às vezes nos pés e nas mãos e vai subindo, vai ascendendo e a pessoa vai ficando paralisada aos poucos.
E se não cuidar, há casos em que a pessoa pode fazer até parada respiratória. São aqueles quadros mais graves e que a pessoa às vezes é obrigada até a ir para a unidade de terapia intensiva e ficar dependendo de respirador artificial pelo menos durante um tempo, até que se consiga tratar, reverter o quadro e a pessoa ficar bem. Tem risco de morte? Tem. Mas a pessoa teve o quadro febril inicial, ficou aparentemente bem e depois desapareceu. Um outro problema grave que está aparecendo agora, infelizmente estão aparecendo nos casos agora, é da história da microcefalia, que são mulheres que tiveram Zika durante a gravidez e que foi um quadro aparentemente simples, aparentemente fugaz, a mulher ficou bem, só que a criança nasceu com problemas. A microcefalia não é exclusividade da Zika. Existem várias doenças virais e outras situações que podem causar microcefalia. Uma muito conhecida é a rubéola, que hoje a gente quase não vê, porque todas as mulheres hoje são vacinadas, a gente praticamente não tem mais rubéola congênita que causa isso. Um outro vírus que também pode causar isso é o citomegalovírus, que é um vírus muito comum também e que, se acometer uma mulher grávida, também pode causar microcefalia. Sífilis na gestação também pode acometer, pode fazer a mesma coisa. Álcool na gestação, mulher que bebe estando grávida, mulher que fuma estando grávida e o uso de alguns medicamentos, tudo isso pode levar à microcefalia. O que é que a gente tem observado atualmente? Um aumento do número de casos de microcefalia após a introdução do Zika vírus. Então, é mais um fator de gravidade que preocupa a gente. Exames podem detectar se o bebê está com o cérebro menor, a cabeça reduzida? Pode detectar? Pode. Durante a gestação, a criança pode fazer os exames de imagem, principalmente a chamada ultrassonografia, durante a gravidez, que ele pode detectar. Essa ultrassonografia consegue medir o tamanho da cabeça e a gente consegue detectar já na gestação se há algum comprometimento maior ou não. E aí, tem remédio? Não. Infelizmente não. Infelizmente não. Não há nenhum remédio conhecido que a gente possa fazer que reverta. Então, a gente precisa evitar que essas coisas aconteçam. A gente precisa evitar que as nossas mulheres gestantes tenham contato com o Zika vírus. O exame de baixa plaqueta, ele é importantíssimo para o diagnóstico, mas ele pode confundir com outras doenças do sangue, por exemplo? Pode. A baixa das plaquetas, a chamada plaquetopenia, ou trombocitopenia, também se chama assim, não é exclusividade do dengue, não é exclusividade da chikungunya nem do Zika. Dessas três doenças, a que mais frequentemente causa plaquetopenia é o dengue. E a plaquetopenia no dengue é um marcador de atividade da doença. Então, a gente sabe que quanto mais ativa está a doença, naquele momento mais baixa está a plaqueta. Então, a gente monitora a gravidade e a intensidade do processo inflamatório que está ocorrendo pelo número de plaquetas, certo? E esse é um marcador importante para a gente determinar a gravidade da doença. O paciente com dengue não sangra porque a plaqueta baixa. A plaqueta a gente sabe que é o tipo de célula do sangue responsável, entre outras coisas, pela coagulação do sangue, pelo estancamento e hemorragia. Mas o paciente com dengue sangra por outros mecanismos, não é exatamente pela baixa de plaquetas. Mas a plaqueta serve como marcador de atividade da doença naquela pessoa durante aquela evolução. Isso é mais característico do dengue, embora a gente possa ver isso também em outras infecções virais. Zika também faz isso, chikungunya também faz isso, mas numa intensidade menor do que no dengue, que a gente observa. Da mesma maneira que se controla o antibiótico e o tiro de canhão que foi dado no século passado com relação à dengue, nós estamos vivendo uma fase de uso de repelentes e, enfim, esses repelentes, eles podem prejudicar a pessoa, eles funcionam realmente? Até que ponto isso é verdade? Funcionam. Agora, a gente tem que lembrar que o repelente é a ponta da prevenção. Não adianta usar repelente e não cuidar dos criadores do mosquito em casa, não cuidar da vizinhança, não cuidar do lixo, não cuidar de tampar os reservatórios de água. O repelente pode e deve ser usado desde que com cautela, desde que seja utilizado o repelente correto. Então, lembrar que existe repelente próprio para criança, existe repelente próprio para adulto, existe repelente próprio para mulher gestante. E o repelente não deve ser usado além da dose preconizada, porque o repelente, como toda substância química, pode ser tóxica se for utilizada numa dose maior do que o recomendado. E o repelente é mais uma arma que a gente utiliza, ela não deve ser utilizada como única arma. Mais importante do que o repelente é combater os focos do mosquito dentro de casa. Se você for dormir, um negócio antigo, mas que funciona muito bem ainda, o velho e bom mosquiteiro, funciona muito bem, às vezes é até melhor do que o repelente. E a gente deve usar o repelente, depois de se utilizar todas essas armas, a gente utiliza também o repelente. Mas
com muito cuidado para não utilizar repelente em excesso, não utilizar repelente que não seja recomendado para aquela situação. Então, tem repelente que não pode ser usado em mulher grávida, tem alguns que podem, tem uns que podem ser usados em criança, tem uns que não podem. Então, isso deve ser observado com muito cuidado, com muito critério. Doutor Fernando, o senhor tem uma longa experiência, né, na área de infectologia e tem acompanhado a evolução do mosquito e das doenças. Como é que o senhor vê esse momento agora? Eu vejo com muita preocupação, porque é um vírus que chegou, que ninguém conhecia direito. Na prática, nós estamos na frente de batalha atualmente, nós estamos aprendendo o que é Zika vírus agora. A gente não conhecia, a gente não sabia desse potencial que ele era capaz de fazer. Na prática, nós estamos aprendendo agora e eu vejo com muita preocupação. Nós temos uma população, infelizmente, ainda muito descuidada. Nós vemos, apesar de tudo que está acontecendo, a mídia bombardeando todos os dias, dengue, zika, chikungunya, a gente continua vendo as pessoas fazendo as mesmas coisas, continua acumulando água de maneira inadequada, continua deixando o lixo acumulado, continua deixando o lixo entupir as galerias pluviais, a gente continua fazendo as mesmas coisas. A gente lembra muito de dengue, lembra muito de mosquito na época do verão, quando o calor aumenta, o número de mosquitos aumenta, mas quando o calor baixa um pouquinho, o número de mosquitos diminui, a gente como que esquece, volta a fazer tudo novamente, volta a fazer as mesmas coisas que fazia e a gente relaxa no combate ao mosquito. E o mosquito, como a gente estava conversando há pouco, o mosquito é muito mais esperto do que o que a gente imaginava. E o mosquito se adapta às diferentes situações. Então, a gente não pode nunca dizer que, que nós ganhamos a guerra contra o mosquito. Não, a gente precisa continuar combatendo o mosquito todos os dias. E a gente já perdeu diversas batalhas. Como o senhor acredita que esse mosquito possa ser combatido e que a gente tenha possibilidades de vencer a guerra no final? Eu acho que neste momento, acho que o Estado precisa ser, o Estado como um todo, não estou falando só do Estado, municípios, governo federal e estaduais. Nós precisamos ser mais incisivos, precisamos ser mais agressivos até nesse combate. Eu acho que o Estado precisa usar da sua força, policial inclusive, para entrar em terrenos baldios que estão servindo de foco de multiplicação de mosquito, tem que entrar nas casas das pessoas para verificar os criadores de mosquito que estão ocorrendo nas casas das pessoas, passar um pente fino nesses bairros todos, em todas as cidades, para a gente tentar diminuir o máximo possível a população de mosquitos. O senhor acredita que o envolvimento da população possa acontecer de forma espontânea ou da mesma maneira que aconteceu com o cinto de segurança, multando? Eu acho que a multa, a gente sabe que o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso. Então, na hora que você institui multa para as pessoas que estiverem jogando lixo num lugar inadequado, estiverem acumulando lixo, etc., eu acho que funciona. Eu não gostaria que a gente precisasse chegar a esse ponto, mas, pelo que a gente tem visto, vai estar sendo muito difícil de se chegar a esse momento. Eu acho que a gente precisa ser mais incisivo, precisa ser mais forte nesse combate, porque senão a gente não ganha essa luta, não. Doutor Fernando, muito obrigado pela entrevista. Não, eu que agradeço. Obrigado. Pauta especial de hoje fica por aqui, mas você já sabe, o nosso encontro é de segunda a sexta às 11h30 com o horário alternativo das 19 horas. Até lá.